Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas realista. Porque como adulto, as primeiras coisas que a gente percebe é que não dá muito para fugir da realidade, que é o tal do trem que a gente tem que enfrentar todo santo dia. O meu nome é Andréia Chociai, lá no meu Instagram e no meu TikTok, @Andréia Chociai. Vocês podem ter acesso a um outro tipo de conteúdo, saber um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, já me segue por lá. O tema de hoje. O tema de hoje é daqueles assuntinhos que eu tenho que gravar para vocês. Eu me sinto no dever de gravar isso para vocês, porque é uma das coisas que eu descobri depois de adulta. Mas que ao mesmo tempo eu tenho que escutar 1000 vezes. Gravo para vocês, falo para vocês, mas eu mesma preciso escutar. Preciso estar o tempo inteiro me relembrando, porque eu sei que é um comportamento que eu tenho. Não é um comportamento completamente tóxico. Como a gente falou no outro episódio, a gente estava falando da inveja. Ele já me ajudou muito ter esse perfil. Mas em tantos outros, é um tipo de comportamento que acabou comigo. Literalmente. Que é assim, é aquela necessidade, é necessidade, não é só querer, não é só desejar, é a necessidade de ter controle sobre pessoas, sobre situações, sobre relacionamentos, sobre tudo. É a necessidade de ter o controle. Confesso para vocês que essa é aquela matéria da Escola da Vida de Inteligência Emocional que eu tenho repetido de anos, assim, diversos anos. E por falar em inteligência emocional, entramos na última semana de inscrições gratuitas para o curso da Conquer, o Inteligência Emocional 4.0. Última semana, quando eu digo, é porque não é que o curso vai acabar, é que ele gratuito é só com inscrições até o dia 18. Depois vai ter esse curso lá na plataforma da Conquer, mas é pago. E vocês que estão sempre aqui, lá no Instagram, nas minhas redes, pedindo: Andréia, indica um livro, indica um curso, eu preciso ter mais inteligência emocional, principalmente inteligência emocional voltada no trabalho. Eu estou dando, assim, a maior dica de todos os tempos desse podcast, que é esse curso da Conquer. Essa versão principalmente, porque nas outras versões tinha esse foco, inteligência emocional, mas nessa 4.0, o foco é carreira. Então vai te ensinar a lidar com problemas mais complexos, com mais inteligência, com mais jogo de cintura, não deixando as tuas emoções te cegarem. E o melhor, né, meus santos? Gratuito, mas só quem se inscrever até na sexta-feira, dia 18. E o melhor é que ainda você se inscrevendo até o dia 18, você ganha um link de divulgação. Então você pega esse link, você vai lá, você vai se cadastrar, você ganha esse link e divulga. Vai divulgando. Pessoal, vamos participar desse curso, vamos junto. Então, quanto mais pessoas se inscreverem no curso com o seu link, mais prêmios você vai desbloqueando, como por exemplo, um bate-papo comigo, falando sobre emoções e muitos outros incríveis que vão estar lá descritos quando você fizer a sua inscrição. Então deixarei o link aqui. Não sei que data você está me escutando, hoje é dia 14 de outubro, mas até sexta-feira, dia 18, depois disso só de forma paga, e aí sem link de divulgação, e aí sem presentes e prêmios comigo. Então não sejam brasileiros deixando para a última hora. Pega o linkzinho que tá na descrição, dá uma pausazinha, vai lá, faz a inscrição super rápido e volta aqui pra gente terminar de conversar. Confesso pra vocês que desde cedo eu fui uma criança controladora. Sabe o que é engraçado? Um dia, aqui eu vou entregar completamente a minha idade, mas na minha infância as coisas eram gravadas assim em fitas. Então tinha uma grande câmera, ainda não era aquela câmerazinha, era uma câmera grande, que você colocava uma fita cassete, uma fitona grande assim, fita cassete não, fita de vídeo grandona, e aí você gravava as festas, os aniversários e tudo mais, coisa que a gente faz hoje com o celular, mas você precisava de um trambolho para gravar. E eu me lembro que um dia eu tava assistindo uma dessas fitas e era do aniversário da minha irmã. E várias horas eu me vejo passando assim no vídeo e eu tô também na minha época, meu Deus, aqui eu entreguei completamente. Mas tinham aquelas coisas grudadas na parede que era feita de isopor, cheia de glitter, e aí cada festa tinha um tema. Tinha o tema da Barbie e tal, e eu lembro que era um tema de uma festa de abelhinha. Então eram várias abelhinhas coladinhas assim na parede.
E aparece várias vezes no vídeo eu passando por esses enfeites e colando. Então eu ia vendo o que estava descolando e aparece no fundo eu colando os enfeites e olhando e meio que tentando organizar a festa. Então eu creio que sim, nasceu comigo alguma coisa nesse aspecto de um pouco de controle, mas que foi amplificado pelas situações em que eu acabei me criando. Então, com a separação dos meus pais ali com os meus 5 anos, eu já me vi com algumas responsabilidades, como ajudar ali a cuidar da casa, na criação da minha irmã, que era mais nova do que eu. Então, de certa forma, quando a minha mãe ela vai trabalhar, então ela trabalha de manhã e de tarde e à noite ela estuda. De certa forma, eu já fui tendo essa responsabilidade de ficar de olho, mesmo que não fosse algo assim, você tem que cuidar, mas era, fica de olho na sua irmã, cuida da sua irmã, faz um almoço, faz não sei o quê. Então, de certa forma, essa infância, essa ter crescido num ambiente ali, ajudando a minha mãe a cuidar da casa, principalmente quando ela não estava, eu tenho certeza que isso colaborou para essa sensação de controle. Tanto que eu digo que, assim, os maiores embates entre eu e a minha mãe era justamente porque, meio que assim, durante o dia eu cuidava da casa, eu era a dona da casa, em muitas aspas aqui, à noite ela chegava e aí ela era a dona, e isso, em alguns momentos, geraram alguns atritos. Mas eu confesso que aí nessa criação, e depois a gente, muito nova, nós mudamos para uma casa que ficava numa rua sem saída de uma cidade pequena. Então imagina, era a alegria, era uma felicidade das crianças que moravam ali, porque a gente se criava ali na rua, tomava um café no vizinho, vinha aqui, todo mundo se conhecia. Então foi uma infância que a gente foi, enquanto meu pai morava muito longe, minha mãe trabalhando, então a gente foi meio que se criando ali, tá? E aí tem essa infância, daí vem a parte da adolescência, e eu não me recordo dos meus pais me cobrarem muito em relação à escola. Eu vejo que eu tinha alguns colegas que os pais ficavam assim, eu quero ver o boletim, já fez a tarefa, e eu não tinha essa voz de comando, assim, em cima. Óbvio, minha mãe, meu pai virava e mexia, e o boletim, eu tinha que mostrar pra eles e tudo mais, mas eu sentia que tinha amigos que tinham os pais mais presentes nisso. Então, meio que eu me autogeria. Então, eu que sabia o que tinha que entregar, o que não tinha que entregar. E aí eu fui crescendo assim na adolescência e na faculdade, principalmente. Porque eu não morava mais com nenhum dos dois. Eu já morava numa república, do meio da faculdade em diante. Então, assim, eu que cuidava quantas DPs eu pegava, se eu ia reprovar ou não de ano, as notas que eu precisava tirar. Então, assim, aquilo já era comum porque eu já fazia isso, ensino fundamental, ensino médio. Então, eu sinto, e ter ido morar sozinha, eu tinha 21 anos quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, acabou me, assim, ou eu controlo minha vida, minhas finanças, meus estudos, ou não vai ter jeito, não tem ninguém ali pra ficar me babando, me cuidando, enfim. Só que isso não é um terreno que necessariamente crie pessoas controladoras, porque tem pessoas que passaram pela mesma coisa e não se tornaram controladoras, e tem pessoas que são controladoras e tiveram, talvez, pessoas cuidando, cobrando e tudo mais. Então, assim, pra minha realidade, eu sinto que tudo isso contribuiu demais. Ter que cuidar de alguém mais novo do que eu muito cedo, ter que cuidar de uma casa, ter que me autogerir muito cedo e morar sozinha mais cedo, exigiu de mim algo que já tinha nascido comigo, uma necessidade, essa coisa do controle, mas acabou gerando mais tarde essa necessidade daí de controlar tudo. E quando eu falo tudo, é porque eu levei a necessidade de controle para todos os âmbitos da minha vida. Então eu sempre acabei sendo aquela pessoa que na amizade era muito controladora. Então, assim, dos meus amigos, eu queria controlar para onde a gente ia, quem ia, quando a gente ia,
Eu tinha um amigo que tava com problema, eu ia lá querer ajudar ele a resolver o problema dele, mesmo que ele não tivesse me pedido ajuda. Eu queria tentar controlar as situações. E nessa eu sinto que eu acabei virando, primeiro, uma pessoa muito leve trás, porque eu ficava em todos os lados tentando ouvir, tentando ajudar, tentando aconselhar. E quando você acaba ouvindo demais, acho que o lado de todo mundo, você acaba não ouvindo ninguém. E me colocava em situações muito difíceis por causa disso. De ficar tentando controlar onde que a gente vai hoje? Eu queria ser a pessoa que dava a palavra. Não, eu acho melhor a gente ir aqui por causa disso e aquilo. E aí quando não saía do meu jeito, eu acabava ficando muito bicuda, intransigente, de cara fechada. Quando não mandava aquela, então eu não vou mais. E eu sei que são situações que foram, ao invés de me deixar uma pessoa maleável, foi me deixando uma pessoa muito rígida. No trabalho, a mesmíssima coisa. Então eu era aquela pessoa que assim, eu queria antecipar os problemas, tá? E isso eu sei que eu trazia da infância, que é aquela ansiedade da gente tentar prever o problema, como que a pessoa vai chegar em casa, como que eu tenho que agir, como que eu vou ter que resolver essa situação. Então, no trabalho, eu ficava tentando antecipar problemas. Veja, o problema não existia ainda. Mas eu falava, olha, a gente tem que fazer isso porque pode acontecer isso. E aí eu vi uma pessoa que ela não estava conseguindo fazer o trabalho dela. Não, deixa aqui que eu faço, porque senão isso aqui vai truncar o meu trabalho, vai truncar o trabalho de fulano. Então, eu tinha uma visão holística de todo o processo, mas a minha rigidez, ao invés de deixar as coisas acontecerem, eu queria antecipar. Então eu queria resolver os problemas antes. Veja, é o que eu falei lá no início. Isso me trouxe muitas coisas boas, abriu muitas portas, sempre me fez uma excelente mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, eu acabava me sobrecarregando, porque eu queria controlar todas as áreas. Eu queria controlar a parte financeira, eu queria controlar a minha parte técnica, eu queria controlar o pedreiro, aí eu queria controlar tudo. Tudo precisava sair dentro de um script que eu tinha na minha mente, que não existia na mente das outras pessoas, que existia na minha mente. Então, e a minha maior desculpa é porque eu preciso fazer o negócio funcionar, é porque eu preciso fazer o negócio andar. Mas na verdade não era, na verdade era o que funcionava pra mim. Na verdade era o que fazia sentido na minha cabeça. Então eu ficava tentando controlar as situações e os trabalhos de todo mundo. E nos relacionamentos amorosos eu nem preciso dizer pra vocês, e aqui sem briguinhas de gênero ou não, sem ideologias nem nada, mas eu queria ser, na minha visão, aquele homem da casa. Porque eu faço, eu que trabalho, eu que cuido das finanças, eu que pago as contas, eu que controlo isso. Então eu não deixava pro meu parceiro a chance dele ser meu parceiro. Eu não deixava pra pessoa que namorava comigo ou que vivia comigo me surpreender. Eu não deixava ele resolver. O problema não existia e eu já estava resolvendo. E eu já ia pra cima, e eu já ia resolver, e aí depois era aquela pessoa extremamente tóxica que dizia: eu resolvo tudo sozinha, eu não tenho ajuda para resolver. Horas, se eu sempre tomava a frente, se eu sempre tentava antever, se eu sempre tentava prever que algo ia acontecer e já ia lá e me antecipava e fazia, eu era a mesma pessoa que reclamava. Só que a gente não consegue, psicologicamente, mentalmente, viver uma vida buscando controle de tudo. Primeiro das situações, porque elas são imprevisíveis. Por mais que a gente planeje muito, eu sempre vou citar aqui a Covid em 2020. Sempre. Que todo mundo tinha planos, as coisas estavam funcionando, entre aspas, muito perfeitamente. E pessoas não casaram, pessoas não viajaram, pessoas morreram, pessoas mudaram de trabalho, pessoas mudaram de cidade. Porque algo, sem nenhum controle, aconteceu para todo mundo. Aconteceu a nível global. Então as situações, muitas, a gente pode tentar prever, a gente pode tentar planejar, mas ainda assim, situações
merdas e situações boas vão acontecer fora do nosso planejamento. Assim como pessoas vão mudar o comportamento, assim como pessoas vão mudar o pensamento. Quantas pessoas você não jurava, assim, você começou a ter um relacionamento e era uma pessoa que olhava na mesma direção que você, vocês tinham os mesmos sonhos, vocês planejavam as mesmas coisas e um belo santo dia essa pessoa olha pra você e diz: não quero mais, não faz sentido pra mim, não quero mais estar aqui. Te pega de surpresa, com as calças na mão, você não sabe nem o que fazer, mas a visão daquela pessoa mudou. E aí é o que eu sempre falo. Adianta eu colocar uma arma na cabeça da pessoa e dizer: não, vai ficar comigo sim? Eu sei que às vezes é vontade para nós controladoras, mas não é assim. O problema do excesso de controle é a rigidez e a ansiedade que ele provoca na pessoa que começa a ter a necessidade do controle. Porque uma coisa é você ter como característica ser uma pessoa que gosta de organizar, de controlar. Outra coisa é a necessidade absoluta do controle. Porque uma pessoa que necessita daquilo, quando ela não o tem, ela entra em parafuso. Que era o que aconteceu comigo em diversos. Eu nem consigo numerar a quantidade de situações onde eu busquei desenfreadamente o controle e eu me dei mal. Muito mal. No começo do meu relacionamento com o Maicon, eu já vinha vindo de alguns namoros. Antes dele eu tinha morado com uma pessoa, então eu considero ali, eu tinha vivido uma vida de casado, enfim. E quando eu comecei ali me relacionar com o Maicon, eu coloquei muito na minha cabeça que eu não queria repetir alguns padrões, que eu não queria repetir alguns comportamentos e que eu definitivamente precisaria aprender o que era um casamento. Haja vista que eu não tive nenhum parâmetro. Os meus pais se separaram quando eu tinha 5. Eu convivi numa casa com minha irmã e minha mãe. Então, ela não teve um namorado, não casou depois, ou eu convivi com tios casados, ou eu convivi com avós casados. Não, eu não convivi. Então, eu era uma pessoa com 30 e poucos anos que eu não sabia o que era o casamento. Por mais que, cada casamento é individual e tal, mas existem alguns padrões, alguns comportamentos que eu não fazia a menor ideia. E com o Maicon eu estava justamente disposta a fazer essa nhaca dar certo. E eu comecei isso, é uma maravilha da maturidade, a aprender que eu tenho uma grande participação nas coisas que estão dando errado na minha vida. Que não é só o problema dos outros, que eu não estou só cercada de gente invejosa, de gente filha de uma puta, de gente ruim, de gente... é todo mundo contra mim, Não. Eu também tenho uma parcela boa de culpa. E uma das coisas que eu comecei a perceber é: enquanto eu buscar ter o controle completo de um relacionamento, eu não dou espaço para o outro ser parceiro dentro dessa relação. E quando eu me vi nos primeiros anos com o Maicon, eu estava fazendo o que eu fazia em todos os meus relacionamentos. Não deixando o Maicon ser o homem, o parceiro, a pessoa, o outro na relação. Estou falando aqui, obviamente, de uma relação homem e mulher, mas isso se aplica a qualquer tipo de relação. Eu não deixava o meu parceiro ser parceiro. Então, quando a gente começou a se relacionar, ele veio para o meu apartamento. Então, era o apartamento que eu tinha comprado, ele veio ali eu sempre falo, ele veio com a motoquinha dele, ele veio com a bis dele, eu tinha já o meu carro, o carro que eu pagava. E sempre essa visão é dividida. Eu, meu, seu, seu, como se a gente vivesse numa república. E bom, já que a casa era minha, as contas mais pesadas eram minhas, então deixa aqui que eu cuido da parte financeira do casal. Você só passa o dinheiro da minha mão e eu cuido. Então eu gerenciava as contas, eu gerenciava os pagamentos, se o dinheiro ia dar, se o dinheiro não ia dar. Eu gerenciava, vamos viajar. Eu cuido, eu resolvo, eu contrato, eu vejo a viagem, eu vejo o dia, eu pago no meu cartão, eu controlo as parcelas. Vamos sair para jantar. Vamos jantar neste lugar, a gente vai sair a essa hora, esteja pronto a essa hora. E aí eu comecei a perceber, que eu falei, cara, em que momento eu estou deixando o meu marido ser marido?
Em que momento estou deixando meu marido ser o homem, ser a pessoa que também tem minimamente uma opinião dentro daquela casa? Porque aí eu ia para aquele lado podre e tóxico meu, que era o eu resolvo tudo sozinha, eu faço tudo sozinha, tudo nas minhas costas, porque eu tô sobrecarregada, mas eu queria pegar tudo. Às vezes que o Michael ali tentou cuidar, falei assim, não, ó, então faz a viagem, a hora que ele foi me perguntar a primeira coisa, eu já perdi a paciência, falei, deixa que eu faço. Não porque eu não tivesse paciência para explicar, mas porque no fundinho eu não queria largar o controle. Até que quando a gente passou por um grande problema no nosso casamento e a gente foi se estruturar e a gente foi se reencontrar como casal, a gente teve ajuda de algumas pessoas externas, de aconselhamento e tudo mais, e eu me lembro que esse psicólogo olhou pra gente e falou assim, Andréia, você precisa deixar o Maicon ser marido. Você precisa deixar ele existir dentro dessa relação. Ele não é seu filho, ele não é seu empregado, ele não é seu funcionário. Ele é o seu marido, então ele precisa ter voz, o lado dele precisa ser ouvido e ele precisa começar a ter responsabilidades. Porque daí você reclama que ele não tem responsabilidade, que ele não faz, mas você não deixa fazer. Você faz antes. Ah, mas eu quero... Ah, ele não me ajuda a lavar a louça. Mas aí você vê a louça amontoada, você vai lá e lava. Ah, mas eu não suporto ver a louça. Mas ele precisa não suportar ver a louça daquele jeito. E várias outras coisas que a gente foi dividindo. Então eu falei, cara, ó, responsabilidade do dinheiro vai ser sua. Eu tô sempre de olho, a coisa é toda conjunta, mas ele vai pagar a conta, ele vai pegar o boleto, ele não vai deixar perder o prazo, ele vai ver que conta que vence, quanto que a gente precisa fazer de dinheiro no próximo mês. E a gente tem uma conta hoje conjunta, mas ele que faz essa parte chata da planilhinha, do que tem que pagar, quanto que é do próximo mês. Então a gente começou a dividir algumas responsabilidades que eu achava que ele não ia dar conta, e eu falo isso pra todo mundo, o Michael fez melhor do que eu. Ele é mais organizado do que eu, ele conseguiu fazer a gente juntar mais dinheiro do que eu, por exemplo, conseguia. Porque ele fez de um jeito melhor. No trabalho, eu sinto que foi um dos piores lugares onde eu precisei ter a necessidade de controle. Porque no trabalho eu não desenvolvia pessoas. As pessoas vinham, eu passava algumas coisas para ela, mas naquela ânsia de ter o controle sobre todos os processos e todas as coisas, eu achava que passar isso para a pessoa, de certa forma, era perder um pouco de poder, era perder um pouco de liderança. Então eu passava e falava, você tem que fazer essa coisa. Na primeira pergunta que a pessoa fala, não, deixa que é mais rápido eu fazer. E aí eu fazia o meu trabalho, mas eu tava olhando o trabalho do outro. Mas eu queria controlar o jeito que a outra pessoa de outra área completamente diferente da minha estava fazendo. E eu começava a sofrer, eu começava a passar mal, eu vinha pra casa e tinha muita ansiedade porque eu só pensava naquilo, em problemas que definitivamente não eram meus. Mas é o problema do trabalho e a gente veste a camisa e tá todo mundo junto. E uma das coisas que eu aprendi no último trabalho que eu tive é que você precisa deixar o barco afundar pelo menos uma vez. Porque se o barco não afundar, as pessoas nunca vão parar para te escutar. Se você avisar, olha, se você não entregar esse relatório, a conta não vai fechar. E aí você fala isso todo mês. Só que aí quando você vê que tá chegando no final do mês, o relatório não foi feito, você ir lá e fazer, ninguém vai saber se realmente o barco afunda. Porque às vezes você tem uma visão que outras pessoas não têm. Mas você não deixa acontecer porque você fica tentando prever, E é muito difícil isso pra gente, porque você sabe como não dar errado e ver a pessoa largando. Só que no último trabalho que eu tive, eu falei, cara, eu vou precisar deixar esse barco afundar. Porque daí talvez essas pessoas passem a me escutar. E dito e feito. Eu falei, não, eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu posso tirar da mão dela, eu posso resolver, mas se essa pessoa não aprender que esse passo que ela não faz, o barco afunda, não vai mudar.
e eu vou me sobrecarregar, eu vou passar por chata, eu vou passar por insuportável, porque eu tô sempre reclamando, porque eu tô sempre falando, porque eu tô sempre tentando prever. E o barco afundou. E aí vieram pra mim. Andréia, como é que resolve? Bom, resolve como todas as outras vezes eu falei que o relatório precisava estar pronto até na data tal, a gente precisa ter essas métricas assim, assado. E aí a gente vai se sobrecarregando. E a gente vai passando mal. E nesse final de semana, eu fiz mais uma competição, trouxe mais um troféuzinho pra casa porque eu sim, sou competitiva. Mas esse final de semana foi o show do descontrole. Eu aluguei um Airbnb há quase um mês atrás, porque eu sou dessas, eu me organizo muito antes, assim, eu tenho viagem assim esquematizada, tudo controlado. No começo da semana passada, uma semana antes do evento, a pessoa diz, vou cancelar a estadia. Ah, que ótimo, uma semana antes, beleza. Ganhei lá um voucher do Airbnb, nunca tive problema com o Airbnb, tá, beleza. Aluguei outro, como tinha um voucher, pude pegar um lugar um pouquinho melhor, um lugar mais bonito e tudo mais. Cheguei na sexta-feira à noite, achei o lugar um pouquinho pequeno, mas o pior foi que quando eu deitei para dormir, o vizinho de cima resolveu fazer uma faxina à meia-noite. E aí arrastou móvel, derrubou rodo, bateu balde no chão e tal. Eu fui conseguir dormir lá por umas 3 horas da manhã, quando eu comecei a bater com o cabo de vassoura na laje. Quando eu acordei, o senhor Michael olhou pra mim e disse assim: nossa, Nene, mas pelo amor de Deus, a gente não tá quebrado pra você ficar pegando uns lugares desse tamanho, né? Lugar pequenininho e tal. E na hora que ele falou aquilo, eu falei, caceta, é verdade. Eu falei, não, Nene, mas quando eu peguei, eu paguei até mais por um lugar que era até melhor e tal. E aí fui entrar no Airbnb e fui ver as fotos. E não era o lugar que eu tinha pego. Era no mesmo prédio, mas era um outro apartamento. Chamei o responsável e falei, olha, esse apartamento que eu tô não é o apartamento que eu aluguei. Tá, ainda tava na descrição, 202, eu tava no 207. Ai, veja bem, é que um outro hóspede ia ficar num outro apartamento e o apartamento ele tá reformando e não ficou pronto a tempo. E como ele vai ficar mais tempo, eu coloquei ele no apartamento melhor. Aí vocês já sabem todo o bololô que começou a dar, discussão pra cá, piriri pororó, saímos do apartamento. Achei um outro Airbnb, veja, eu tive que sair às 10. Achei um outro Airbnb, bonitinho, uma gracinha ali, ia dar o mesmo preço e tal do reembolso que o cara fez da outra estadia. Check-in às 11 horas. Eu falei, top, a gente sai às 10, toma um café e tudo mais, dá tempo, a gente chega lá às 11 horas. Aí mando pra mulher, olha, posso entrar umas 10h30, porque eu tô com um cachorro aqui no carro e tal. Nisso veio uma mensagem automática, check-in às 15. Eu, opa. Em seguida ela responde, não pode entrar, o seu check-in é às 16. Falei, moça, você tá de brincadeira? Então você tá com propaganda enganosa, porque mandei o print, ó, teu check-in tá aqui, tá às 10, na sua mensagem automática às 15, agora você vem me falar às 16? A mulher não respondeu mais, eu mandando mensagem, ela não respondendo, nisso a gente, né, já tinha dado uma volta, tinha ido comer, já era meio-dia por aí, ela, estadia cancelada. Isso era no sábado, eu competia no domingo logo pela manhã. Eu, com a necessidade de controle que eu tenho, me vi num ambiente assim, olhei pro carro com bicicleta, com mala, com Maicon, com Luli, numa cidade que a gente estava assim completamente perdido, nunca tinha ido para Cascavel. Eu senti que eu ia pifar. Assim, minha cabeça ela entrou num looping, eu comecei a ficar maluca. No final das contas, Maicon deu a ideia, vamos para um hotel. Mas o hotel não aceita cachorro e tudo mais, tarará. Maicon catou, entrou no Booking, achou um hotel que era perto do autódromo onde a gente ia fazer a prova, aceitava cachorro, tinha um valor menor do que o cara tinha feito o reembolso, ou seja, a gente ainda ia ganhar um dinheirinho ali. E o quarto era simplesmente maravilhoso. Aceitava cachorro, eles fizeram o café da manhã pra gente mais cedo, pra eu poder ir pra largada mais cedo, espaçoso, um chuveiro incrível e tudo perfeito.
Ali eu me dei conta que às vezes a gente precisa perder o controle de tudo para que as pessoas ao nosso redor façam também a parte dela. Porque o Michael, quando ele me viu naquela situação, ele simplesmente parou tudo. Raciocinou muito melhor do que eu, porque eu estava vendo tudo vermelho, eu estava completamente perdida e achou uma solução melhor. Às vezes a gente precisa abrir mão, às vezes a gente precisa deixar dar muito errado para desenvolver pessoa, para deixar o barco afundar, para provar o quanto às vezes a gente tá certo, mas a gente tá sendo chata demais para mostrar que tá certo, para desenvolver amizade, para desenvolver casamento. Ah, mas e se eu deixar, se eu deixar a pessoa some? Então será que essa pessoa é para estar na tua vida? Ah, se eu não falar a pessoa não faz. Será que é essa boa pessoa? Ah, se eu não falar o trabalho afunda. Deixa registrado. Ergue a plaquinha do eu avisei. Infelizmente, tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa abrir mão desse controle para não sofrer tanto, para não ficar tão ansioso, para não trazer para si problemas que não são nossos, porque a gente tem essa necessidade, quer poupar todo mundo, mas se coloca em situações merda. Porque precisa ter o controle, porque precisa ser visto, porque precisa ser reconhecido, porque tem que ser a pessoa, nossa, a Andréia é a pessoa que resolve tudo. Não, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser a Andréia que resolve o dela. Eu resolvo o meu trabalho, não o de todo mundo. Porque quem resolve de todo mundo tá um passinho do burnoutinho. Porque quem resolve de todo mundo é amiga de todo mundo, mas talvez as pessoas não sejam amigas dela. Porque talvez é a pessoa que resolve tudo no casamento, mas tá no casamento sozinha. Eu sei o quanto é difícil. E, novamente, é um episódio que eu preciso ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, porque quando eu vejo tudo vermelho, eu quero controlar tudo, eu quero catar volante, eu quero catar leme, tudo que me dê controle. Mas, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer hoje é deixar o controle. Às vezes, é a melhor coisa que você pode fazer. Vai por mim.